Oi, oi, oi! Começamos mais um episódio aqui, sexta temporada. E é claro que, antes de mais nada, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo e comentar aí com muitas pessoas, porque nós estamos falando sobre saúde, né? Eu falei já que desde o mês passado a gente tem trazido pessoas falando sobre a saúde e nada é por acaso. Então, a gente vai continuar esse bate-papo sobre envelhecimento e eu tô aqui com uma convidada especial, porque eu já conheço ela, e a gente vai falar sobre como entender o envelhecimento de forma lúcida. Doutora Francisca, seu sobrenome. Escoralic. Escoralic. Gente, é difícil, viu, para essa apresentadora, porque assim, a gente treina, eu falo, gente, mas eu não vou conseguir. Então eu já deixo mais tranquilo assim, eu falo, me ajude, por favor, do que falar o nome dela errado. E a gente vai falar então sobre o envelhecimento. Em vários momentos vai passar o nome da doutora aqui e também o @ do Instituto Reage. Nós já tivemos o doutor Gustavo aqui falando também sobre esse tema. Então você já tem aí acesso ao Instituto Reage no Instagram. Você pode conversar com eles via direct. No final falou, nossa, fez sentido isso que a doutora falou. Eu preciso levar o meu pai, minha mãe, preciso levar essa pessoa, né, da minha família para uma consulta. E eles vão te atender muitíssimo bem, porque eu conheço e eu sei do que eu estou falando. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Vamos começar, então, falando da doutora, né? Como que a geriatria te encontrou? Quem encontrou quem? Eu quero saber essa sua história. Porque a gente está falando de uma época que não era tão normal, assim, alguém falar, né, para a família, vou fazer geriatria. Então, como que foi isso? Conta para nós. Como que a geriatria te encontrou? Ah, sim, Mari. Mari, a geriatria é o cuidado do idoso, né? Da pessoa idosa e da pessoa que está envelhecendo, né? E eu acho que, inicialmente, uma coisa que me favoreceu muito a ser uma geriatra, eu tive um convívio muito grande com pessoas mais idosas durante toda a minha infância, né? Meu avô, meus avós, meu avô principalmente, mas também meu outro avô paterno, minha avó materna. A gente tinha uma proximidade muito grande, de programas juntos, de uma convivência diária praticamente. Então, eu já tive essa escuta do idoso, né? O prazer de estar com pessoas mais idosas que talvez hoje, né, a geração atual não tenha tanto esse convívio. Então, isso já me despertou, talvez, ali no inconsciente, né? E durante a faculdade, eu sempre fui muito apaixonada pelo cuidado, pela clínica médica, né? Então, a geriatria acabou me encontrando e eu encontrando com ela nesse momento de que ela possibilita esse cuidado integral da pessoa, né? O bem-estar físico, psíquico, social. A gente faz uma avaliação muito integral da pessoa idosa, que é a maneira mais correta de cuidar da saúde do idoso, né? Porque essa avaliação integral dele favorece a saúde e o envelhecimento bem-sucedido desse indivíduo. Então, eu acho que foi nesse momento que eu e a geriatria nos encontramos e... Nunca pensou em uma outra... foi geriatria? Nunca. Sempre foi geriatria. Desde uma época que não tinha tanto, né? O envelhecimento ainda não era como hoje. Mas hoje ainda tem algumas coisas na parte da geriatria do idoso que é um tabu, né? Eu fico imaginando lá atrás, que não tinha zero de informação, né? Zero de informação. Social, não tinha nada. Zero de informação leiga, né? Que não sabia muito ainda sobre o que o geriatra, como o geriatra atua. E também dos profissionais, né? Que não sabiam como encaminhar esse indivíduo, o que realmente contribuiria a essa nova especialidade, né? Hoje, felizmente, isso já está muito mais divulgado, né? Já conhecido. Em que momento da história surgiu a geriatria? Conta para nós a história. A história da geriatria, né? Então, já tem quase um século, né? Uma médica inglesa, ela passou num concurso público e médica mulher, pensa bem, foi designada para um cuidado bem terciário ali, né? Bem, enfim, que ninguém queria, né? Que era uma instituição onde ali viviam muitos pacientes que eram incapacitados, doentes crônicos. E quando ela se deparou com aquele local de cuidado, ela
viu que precisaria de reabilitar esse indivíduo, de fazer diagnóstico mais preciso, diagnósticos variados, não só de doença, mas de insuficiência familiar, de necessidade de cuidado de uma equipe, né? Porque hoje a geriatria trabalha muito com uma equipe multidisciplinar, né? Para reabilitar. E no Instituto Reage você tem Exatamente. Isso, viu? Para o seu idoso. Ele entra lá, eu falo assim, ele não sai mais, porque tem tudo ali, é muito completo, né? Exatamente, a gente tem essa... Anda de mão dadas, né, com esses profissionais, porque... de fato, faz muita diferença. E aí, quando ela se deparou com aquilo tudo, ela acabou tendo bastante sucesso na terapia que ela instituiu, e dali nasceu a geriatria, né? Então, inicialmente, a geriatria teve esse olhar... Não, a geriatria cuida ainda, né? Muito de multicomorbidades, polifarmácia, reabilitação... porque foi assim que realmente surgiu. Mas hoje, né, a gente já sabe que o geriatra atua muito em prevenção, em envelhecimento bem-sucedido, né, com envelhecimento populacional. Esse envelhecimento saudável foi possível, sim, né? Sim. E que no Brasil está tendo muito mais idosos até do que crianças, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias que as famílias estão optando em ter cada vez menos filhos, então naturalmente daqui a alguns anos... a pirâmide inverteu, né? Então antes era uma base muito larga de nascimentos, né? Sim. Com uma morte mais precoce. Hoje tem muito menos nascimento, então... diminui a base e o envelhecimento muito maior, né? Então, hoje tem mais idosos do que crianças até 14 anos. Sim. E isso vai só aumentar, né? Sim. Esse envelhecimento é cada vez maior. E por isso que é importante nós estarmos falando sobre isso, né? Que é o que eu disse. Talvez você vai cair aqui nesse vídeo e vai falar, não, vou ver isso agora que eu tô com 20 anos. Passa assim, eu tô fazendo quase... O Fagner fala, não fala que você tem 40. Ele fala, eu fico bravo. Você tem 39, mas daqui um mês 40. E é muito importante a gente falar sobre esses temas. E no dia a dia, qual é a maior confusão que as pessoas fazem entre envelhecer naturalmente e envelhecer adoecendo? Qual que é a diferença? Então, é muito comum a pessoa atribuir o que ela sente quando está envelhecendo só à velhice, né? Então, eu tô mais tonta, porque eu tô ficando velha. Eu caí, ou eu tô sentindo cansaço. Mas também, veja bem, eu tô envelhecida, né? E não, né? Na verdade, é possível envelhecer sem essas queixas, e essas queixas podem ser problemas de saúde que são absolutamente resolvíveis, né? Então, eu acho que um erro muito grande é esse ainda, né? De atribuir o que sente ao envelhecimento, né? Sim. E aí deixar de procurar um atendimento com esse preconceito já instalado, Sim, né? Sim. E eu quero falar de um tema dentro, né, da geriatria, que é a demência, que a doutora, né, sabe muito mais, né, estuda e também atende casos assim. E eu falo que a demência em si, a família, às vezes, ela não quer olhar para isso, né? A gente vê que tem um negocinho ali, mas não quer olhar para isso. E eu queria perguntar exatamente sobre, né? Quando a gente fala em demência, do que exatamente nós estamos falando? Porque muita gente usa esse termo sem entender de verdade, né? Que é aquilo que a doutora fala, nem tudo é demência, porém a gente precisa olhar para isso com cuidado. Então, o que é a demência de um modo simples para que as pessoas entendam em casa? Tá. Então, a demência é um problema de saúde, né? Uma doença que o cérebro não funciona mais como funcionava anteriormente. Então, acomete exatamente esse bom funcionamento cerebral, né? E o cérebro, ele tem várias funções, né? Ele coordena todas as nossas funções. Então, se você tem um problema de saúde que compromete esse bom funcionamento, você deixa de fazer o que você fazia porque está com dificuldade, né? Então, não é só o esquecimento. Sim, o esquecimento, na maioria das vezes, é o sinal mais evidente, principalmente no início do problema. Já que o Alzheimer é a demência mais comum, e no Alzheimer, o esquecimento, né, de fatos recentes é o que mais chama atenção. Mas outras funções também são comprometidas, né? O planejamento de uma atividade, a organização ali de tudo que você faz no seu dia, o entendimento
de orientação espacial, né? Enfim, e também de tempo, né? Que dia é hoje, o que eu fiz agorinha, será que eu tomei banho ou não, como é que vai ser para eu organizar meus remédios, enfim. Então, todas essas atividades têm um comprometimento a ponto de precisar de ajuda. Isso é importante. Porque às vezes eu esqueci onde pus meu óculos, mas logo depois eu acho, né? Eu esqueci a chave. Isso não é uma demência, né? É claro que sim, quando há o esquecimento, quando você percebe o esquecimento num familiar, você deve procurar uma ajuda, né? Porque isso pode ser um sinal importante de um problema que está se iniciando. Sim. Né? Agora, de forma bem prática, né, doutora? Eu tenho um idoso, o que não pode passar despercebido? Porque, vou dar alguns exemplos. Existem idosos que moram com seus familiares. Então, Sim. naturalmente, aqueles familiares vão ver a rotina, vão ver o dia a dia. Mas tem idosos que, às vezes, são cuidados por cuidadores e aquela família só vai visitar. Sim. É um caso. O que não pode passar despercebido para essa família ou para esse... Olha, isso aqui é um sinal de alerta, porque às vezes a gente não quer ver. Eu falo isso porque eu tenho conhecidos próximos que passaram por essa situação, né, da demência. E aí, quando falou, poxa, realmente mamãe precisava, já era muito tarde, porque a gente às vezes não quer olhar. Ele esqueceu, a gente fala, não, tá aqui, né? Então, assim, de forma prática, Mari, isso aqui, eu como doutora, eu te digo que isso aqui é importante a família dar uma atenção. Sim, isso é interessante falar sobre isso, porque quem está sofrendo o problema... Eles não falam, né? Não, quem está adoecendo, quem está demenciando, ele faz parte da doença que ele não percebe, né? Chama-se anosognosia. Vlad, me pode corrige, falar aí, Vlad. me corrige. Vocês vão ouvir a voz da consciência, Vlad. Vai, Vlad. Anosognosia, que é a falta de entendimento, de compreensão, de percepção, a melhor fala é essa, de percepção de que está adoecendo, que está perdendo a memória. Então, ele por si só não vai... Ai, veja bem, filho, acho que eu estou esquecido, vamos ao médico? Não. Então, esse olhar de quem está próximo é muito importante, né? Sim. Então, uma coisa é, claro, sim, o esquecimento. Então, estar repetitivo, perguntar a mesma coisa, contar a mesma coisa, ter dúvida se comprou ou não comprou o remédio. Então, essas memórias de fatos recentes, então, isso tem que olhar. Não é só porque, não, eu tenho 5 irmãos, ele contou para todos, então é normal ele confundir que se contou para mim ou não. Não, ligue para os irmãos. Irmãos, você também está achando? Vocês estão percebendo isso? Sim, então tem que procurar, né? Agora, também uma outra coisa que não pode passar desapercebido são as alterações comportamentais. Então, passou a ficar muito irritado ou muito apático, ou ter dificuldade, você percebe, nossa, mamãe sempre gostou de um colarzinho, uma roupinha arrumada. O autocuidado, né? O autocuidado, higiene pessoal. Isso. Ou era sempre aquela mesinha fofa, toda arrumadinha, agora está descuidada, qualquer coisa serve. A comidinha também caiu a qualidade. Ou o senhor que começou a ter pequenas batidinhas no carro, coisas ali que nunca aconteceram. Então, essas mudanças. Então, a gente sabe que mudar já é muito difícil, né? Acontecer mudança abrupta no envelhecimento, isso é alarme total. Sim, isso tem que ficar de olho. E principalmente eu falo, né? Eu tinha o meu pai, ele não queria envelhecer. Aí é muito mais desafiador, né? Porque... eu acho que tem também aquela questão falando do meu pai, tá, Sim. gente? Mas assim, é aquela questão do herói, né? Não, eu tô bem, tô ótimo. E aí quando você vai ver, uau, meu Deus, como que tava com tudo isso e a gente não se deu conta disso, né? Reconhecer as falhas, né? Não é fácil. Não. E pegar esse gancho para falar sobre a família, quais são as consequências mais difíceis da demência? Não só para o paciente, mas para toda a dinâmica da família. Porque muda, né, doutora? Muda. Principalmente se esse idoso ou se essa idosa mora com essa família. Exatamente. É toda uma estrutura que vai ter que ser adaptada. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. Porque a família também precisa ser cuidada, né? A demência é uma doença que compromete todos aqueles que estão ao redor, né? O conceito básico de demência é necessitar de ajuda.
Ele só tem doença da memória ou das outras funções quando ele passa a precisar de ajuda, perde a autonomia. Então, veja bem, alguém vai precisar de cuidar, né? Hoje, no Brasil, o cuidado ainda é informal, que a gente fala, que são dos familiares, né? O cuidado formal é muito caro ainda, né? Não existe uma instituição pública em Santa Catarina, totalmente pública, para o cuidado de um idoso. Então, essa família vai sofrer essa consequência de precisar de mudar a rotina, né? De mudar ali o cuidado com esse indivíduo, que talvez o erro mais comum das famílias que cuidam de demência é não entender esse diagnóstico e achar que tudo é teimosia. Eu já falei para a mamãe que não é para fazer. Mamãe está esquecida. Ela não vai lembrar o que você falou. Eu já falei que tem que tomar banho. Ai, mamãe não toma banho, acha que já tomou. Ela acha. Ela tem convicção, ela não acha. Ela tem convicção que ela já tomou banho. Ela tem convicção que ela não almoçou, então ela vai querer comer de novo. Né? Ela tem essa dificuldade, ela não sabe a hora do remédio, então ela não é teimosa. E isso é muito importante, porque quando a pessoa tem esse título de teimosa, parece que é para te provocar. Ela faz de propósito, eles falam muito isso, ela faz de propósito. Ai, gente, eu tô rindo que eu tô me vendo em algumas falas da doutora, é difícil. E aí, esse não entendimento da doença, né, da demência, e hoje a gente tem grupos de apoio a familiares, porque a família adoece, né? Eu ia falar sobre isso. A gente, na verdade, era outro tópico que a doutora já trouxe, né? A gente falou sobre o erro, né, comum que as famílias fazem, mas e quando essa família adoece, doutora? Na sua percepção, quais são as dicas que vocês dão ali na clínica mesmo de forma bem prática? Porque assim, gente, vamos falar, a gente fala assim, o idoso e tal, mas a gente também não pode romantizar. Não. É muito desafiador, muito. né? Eu tive o meu pai que, por exemplo, ele ficou 1 ano internado. Aquilo foi um desgaste, foi um estresse. Meu pai era teimoso mesmo, né? Claro, amo ele, morro de saudade, mas ele era... Quando ele falou, eu não vou tomar banho, cara, não ia. Aí você vai fazer o quê? Sim. Aí você quer brigar, você quer, vou pôr no chuveiro e tal. Então, isso é um estresse. Quando essa família chega e que a doutora já identifica, porque você já tem o olhar para essa família também está doente. O que se faz, doutora? Então, o nosso treinamento, né, em geriatria, em demência particularmente, a gente já considera esse binômio, né, doente e família. E o pior, quando a família está adoecida, o doente não vai conseguir receber o cuidado adequado. Então, é muito comum querer medicar mais, né? Deixar esse idoso mais medicalizado para poder ajudar no cuidado, né? Então, ter esse olhar, isso é fundamental, e a gente faz isso, né, com muita, praticamente do nosso dia a dia, esse cuidado ali da família, né? Então, se a família está com estresse do cuidador, isso é um CID, é uma doença, estresse do cuidador, não é só estressado igual a gente está aqui no dia a dia, estresse mesmo, adoecendo, né? A gente precisa, eu acho que assim, e às vezes é isso que você falou, a gente acaba tentando não romantizar muito, porque ele precisa de ajuda de um outro. Então, assim, tem um cuidador principal, tem que mobilizar essa família para uma tarde já sabida. Não é assim, eu tenho que ligar para ver quem pode vir hoje. Não. É rotina. É rotina. Tarde... Toda terça-feira, a filha que cuida, o filho, enfim, tem que ter uma folga. Ele tem que ter o horário dele para fazer as coisas dele, de ter esse tempo de cuidado de si próprio, né? Essa coisa do banho que você falou, é 1 leão por dia. Hoje está mais frio, não quer tomar banho? Ok, gente. Não é todo dia que você vai ter que enfiar ele no chuveiro, né? Tem algumas coisas que são inegociáveis, né? Dar o remédio, tentar essa coisa da alimentação, enfim. Mas é 1 leão por dia. Então, você tem que também acolher esse familiar, né? Acolher essa queixa, acolher essa dificuldade e mostrar que não tem perfeição, né? Até com os nossos nenéns, enfim, com criança, tem dias que você vai estar mais de saco cheio, você não vai dar conta, né? Então, você precisa de orientar essa família que esse cuidado tem que ser compartilhado, né? Esse cuidado
tem que ser compartilhado. É chamar todo mundo para uma conversa franca, sincera, né? E falar, olha, preciso de ajuda, né? Se o pai, se a mãe vai ficar aqui, mas eu também preciso dessa ajuda, né? Exatamente. E tem que ser um aconselhamento. É bom que seja um aconselhamento médico, né? Porque isso é um aconselhamento, é uma das prescrições. É uma das coisas que vocês falam lá. Tem que ser falado, né? Legal. Porque não é que não é que pode adoecer, vai adoecer, porque não é fácil, né? Sim. É um idoso que você não conhece mais, porque muda a personalidade, muda, né? Se era uma pessoa capacitada, às vezes, nossa, tem lá juiz, pessoas que tiveram uma capacidade intelectual muito grande, que era quem aconselhava. E para os filhos verem isso, né? Já dá um baque, né? Então, assim, é um cuidado muito complexo. Sim. A gente nem colocou aqui, mas eu sei que a doutora vai saber responder, porque é do seu dia a dia. E a culpa? Porque eu lembrei agora de algo, né? No nosso caso, não aconteceu, mas um caso de uma pessoa também conhecida que é aquela culpa assim, vou colocar papai ou mamãe na clínica. Tá. Bate a culpa. É difícil. Eu acompanhei, aí você se sente mal. Meu Deus, será que eu sou uma filha má? Será que eu sou... Sim. Como trabalhar isso, Acho que a gente doutora? volta lá atrás, que nunca houve tanto idoso no mundo quanto agora. Né? A gente tem uma fala que fala, se juntar todos os idosos de todos os anos passados, hoje a gente tem mais idosos do que a somatória de todos esses anos para trás. Então, é uma coisa nova. E no Brasil, particularmente, diferente de países mais desenvolvidos, esse envelhecimento é mais atual ainda, né? Então, tudo que é novo é difícil. Ter uma clínica para auxiliar o cuidado, gente, é maravilhoso. Pensa bem, igual você comentou, as famílias são cada vez menores. A mulher foi para o mercado de trabalho, né? Então, um casal que tem 2 filhos, os 2 trabalhando com filhos, como que você vai prestar um cuidado hoje adequado de um problema de saúde? Porque cuidado, se é uma pessoa que está totalmente independente, aí é só prazer, é maravilhoso, é visita, é saída, é passeio. Sim. Agora, o cuidado, delegar para uma pessoa que faz isso de forma que é o cuidado formal, é um preconceito ainda, essa questão, vou asilar, né? Que nem usa mais esse nome. Hoje é instituição de longa permanência. É claro, né, Mari? Existem vários tipos de instituições. E outra coisa, você vai visitar, você vai continuar cuidando de alguma forma. Não é um abandono lá, né? Aí sim, aí é culpa. Aí é culpa. Abandonei. Ou estou delegando o cuidado difícil, fralda, alimentação difícil, briga na hora de um banho. E você pode ficar só com amor, olha que delícia. Vai lá, visita, enfim, sai juntos para um passeio. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é mais o preconceito, porque antigamente asilo era isso. Era abandono, era depósito, era pus ali, né? Hoje não. Hoje, a gente tem que ter essa consciência de que é um problema de saúde muito difícil de fazer o cuidado integral. Sim, sim. A minha avó, ela está num asilo hoje, lá em Penápolis, no interior de São Paulo. E foi a melhor decisão. Exatamente. Porque, assim, eu tenho uma tia que era a que pegou, né? Só que a minha avó, ela caiu e quebrou o fêmur. Pois é. E aí, nesse carregar. Não dava mais, assim. E eu falei evidente, isso né, Mari? Que se mantiver o paciente, a pessoa em casa, né? Na casa que ela... Mas, assim, é tão comum o paciente vir e fala, olha, eu acho que é hora de institucionalizar, porque você não está dando conta e tal. Aí ele vem e fala, doutor, eu estou boba, como é que mudou a nossa vida? E ele, o indivíduo que vai para a instituição, começa a... Claro, um bom lar, né? Um bom lar. Começa a reconhecer aquele lugar como um lar. Sim. E ele fala, eu quero ir para casa. Aí a família fica horrorizada. Gente, ele está falando que ia ir para casa e é a casa de lá, não é mais a de casa. Sim. E minha avó voltou a andar no lar, né? O Fagner esteve lá recentemente. Porque teve fisioterapia, eu fiquei bobo, tua avó é outra pessoa. E ainda é um cuidado muito caro. Então, assim, que luxo eu poder fazer isso. Que bom que a gente pode fazer isso, né? Exatamente. Não olhar o lado ruim, né? Sim, que bom que eu posso fazer isso, que eu posso oferecer esse cuidado especializado. Sim. De novo falando, tem que ver se é uma instituição regulamentada. Pois é, o que precisa ver, já que a gente está falando, doutora? Existe essa vou lista. Colocar o meu idoso. E aí, como que faz? Então, eu acho que primeiro é essa coisa da instituição estar regulamentada, estar inscrita ali, tem o Conselho Municipal que verifica. Hoje, em Joinville...
uma regularização muito intensa e severa e boa para nós, famílias, que precisamos. Porque tem uma fiscalização grande, né? Então, você não sei se ouviu falar, várias fecharam, enfim, né? Que bom que aconteceu isso, né? Porque Sim. pela necessidade. Mas eu acho, o que eu acho assim, uma visita livre, uma visita que você possa fazer sem aquele horário marcadinho. Cheguei, posso ter visita bem mais frequente durante a semana, né? Você tem um acesso bom, informações, você chega lá, você vê que está limpo, né? O idoso está alimentado, enfim, chegar numa hora de alimentação. Eu acho que assim, e confiar, né, Mari? Confiar, sim. conhecer bem, fazer as visitas de fato, né? Porque uma coisa é ir uma vez aqui e acolá, e aí só no Dia das Mães e no Natal, aí não Dia dá, das né? Mães e Aí você não Natal. vai conseguir acompanhar, você não vai né? conseguir, aí você vai ter dúvida. E como qualquer coisa nova, é adaptação, né? É adaptação para os dois lados, né? Para a família, para, enfim. O meu pai, certamente, se eu colocasse ele numa clínica, ele fugiria. Não, ele era muito dramático. Então, assim, a gente teve que colocar uma época cuidador e tal. Mas se é um idoso que você consegue, eu digo assim, com certeza, porque eu tenho esse exemplo, né, da minha avó, foi a melhor decisão, assim, para todo mundo. Assim, tá todo mundo conseguindo ter as suas vidas. E se amam e tá tudo certo, né? Exatamente. Agora eu queria falar também que tem um outro ponto, a família protetora, aquela que protege. Não, meu Deus, não pode fazer isso. Cuidado com a mamãe, cuidado com o papai. Até que ponto proteger demais também pode prejudicar esse idoso? Sim, o idoso saudável, né? Porque o idoso com demência vai ser obrigatório uma proteção. Mas é que tem gente que fala assim, meu Deus, tá velho. Não... Aí é a família que protege. Tem isso lá? Isso não. Tem demais, né? Que eu falo que excesso de amor mata. Olha, fala de novo, doutora. Não, gostei dessa frase. Excesso de amor, né? Excesso também é ruim. De amor, é ruim. Né? Porque, assim, principalmente da pandemia, que foi, tadinhos, né? Foi muito grave. Foi. Mas na pandemia, pela obrigação de ter que fazer essa proteção, depois dali tirou tudo, né? Tem alguns idosos que nunca mais viram finanças, que nunca mais foram ao mercado, que nunca mais fizeram coisas que faziam, que foi uma proteção obrigatória, mas que depois virou um excesso, né? Sim. E aí acaba que a cabeça não pensa mais, o corpo não faz o que te fazia antes. E aí essa proteção excessiva, claro que tira um pouco a autonomia, e aí tirando a autonomia, tira a funcionalidade, enfim. E aí pode ser danoso. Uma pergunta que também não está aqui, mas que veio agora. O idoso, ele pode morar sozinho desde que, doutora? Ele pode morar sozinho desde que ele não tenha problemas de cognição. Desde que ele esteja com uma autonomia preservada pelo um bom funcionamento cerebral. Então, assim, desde que ele não tenha um diagnóstico de demência, esse seria o primeiro passo para a gente, infelizmente, ter que ter um cuidador, uma pessoa que more junto, né? Mas ele pode morar sozinho desde que ele tenha capacidade física e mental, né? Boa. Não tem como você ter um idoso totalmente independente e mandar ele sair de casa e morar com o familiar, se ele estiver íntegro. Então, é sempre. Então tá. Tem idosos, muito idosos que moram. É chocante, né? Não, é que eu falo assim às vezes idosos de 95 que moram sozinhos. E como que a gente, a sociedade... O que eu acho que a gente... Olha, ela tá dirigindo, sim, não, ela gente, outro dia foi lindo. Chegou a idosa... Tá dirigindo. Chegou, a gente estava na Reage com o vidro, né, sem cortina... Foi a coisa mais fofa. Chegou a idosa, o olhinho cabelinho... dela até brilha pra contar. Cabelinho branco, ela dirigindo. Aí ela para o carro, desce com o joelhinho todo já com uma artrose, né? Desce, fecha o carrinho, entra toda na Reage. Eu falei, ai, que fofa, como é que a senhora chegou, parou super bem. Ai, doutora, eu estou indignada com esse carro, porque eu... encostei o meu carro semana passada e meus filhos alugaram esse carro que não é automático. Então, eu estou sofrendo 94 anos. Sozinha 94? Dirigindo um carro que não era dela, alugado. E se virando. Alugado e sem ser automático. E foi para consulta sozinha. E foi para consulta sozinha. Mas que claro que a gente pergunta se seus familiares sabem que está aqui. Vamos deixar um relatóriozinho escrito de coisinhas que
possa ter esquecido ali durante a consulta, Sim, né? sim. Esse idoso que mora sozinho também, às vezes uma câmera na entrada, na saída, tem alguns reloginhos que fazem registro de queda, informam o primeiro contato legal, do isso eu não celular. sabia. Aham. Tem muita coisa interessante para um gerenciamento à distância. Não é que ele mora sozinho, que ele não tem uma supervisão mínima, né? Sim, e que você também vai deixar ele lá, né? Isso. Por favor. Daqui a um mês eu tudo bem, não caiu? Então volta. Daqui a um mês eu te vejo. Doutora, na sua experiência, o que faz mais diferença nesse cuidado diário? Remédio, rotina, ambiente, paciência, orientação ou vínculo? Vínculo. Uau. É, o vínculo, né? E é esse vínculo construído durante a vida. Estava até hoje falando com a mamãe. O cuidado de uma pessoa que aceita esse cuidado, né? Que está confortável, que tem esse vínculo, é muito bom, né? É muito gostoso. Agora, realmente, se essa pessoa não teve vínculos durante a vida, não teve uma rede de apoio, envelhece e precisa de ajuda, né? Se você surge ali do nada uma pessoa para cuidar, né? Um filho que seja, um filho que não teve vínculo com esses pais, então o vínculo facilita muito, né? Facilita muito o cuidado. Ou seja, o amor, né, gente? O amor. E os estudos só falam disso, né? Essa questão de socializar, de ter um vínculo com pessoas, amigos, enfim, né? Com pessoas, né? Nesse momento de vincular, né? De vincular, de ter esse convívio social, você diminui o cortisol, você relaxa. Então, além de tudo, diminui problemas de saúde, inclusive, né? Sim. Você envelhece melhor com bons vínculos. Sim. E eu acho que, pegando esse gancho que a doutora falou, ontem eu até cheguei em casa, eu estava até meio alucinada. Eu falei, gente, parece que tá todo mundo louco, assim, a gente tá... E eu me coloco nisso, tá, gente? A gente tem que olhar as coisas com mais amor, né? De um modo geral, né, doutora? Não é só o idoso, eu fiquei em casa refletindo muito, falei isso pro Fagner, falei, Fagner, parece que tá todo mundo muito assim. Sabe, assim, tipo, cara, essa pessoa buzinou, deixa passar. Nossa, eu falei isso hoje com o Vlad. Nem agora, nem chegando aqui. Ai, vai na minha frente, então não tem problema, assim, né? Porque, assim, esse fazer amor o precisa bem, ter, né? Fazer o bem, não é o bem, eu pensava muito nisso, o meu propósito de vida vai ser uma instituição para criança, sei lá, falava mil coisas. Sim. Aí depois eu fui entender, gente, é agora, é o bom para essa pessoa, é o bom no trânsito, é ser o melhor que você pode ser, a sua melhor versão. Sim. Aquela coisa bem brega da melhor versão. Mas é verdade, não é ser perfeito, mas tentar, né? Sempre se colocar no lugar do outro, eu falo, né? Eu acho que isso já é um bom princípio, né? E isso você vai acabar tendo bons vínculos, né? Vai ter, enfim... É tratar também esse idoso como você gostaria que te tratassem, né? Compaixão. Que é o que eu falo, né? A gente está vivendo uma situação que a gente está vendo, né? O pai nunca conseguiu dar amor, agora está envelhecendo e agora esse filho... Isso também, né? Isso é que porque existe, né? Existem os idosos que envelhecem muito mal. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que pensar. Hoje eu tenho 40 e se eu tiver essa consciência, claro que isso também é muito da natureza, mas você pode melhorar, né? Sim. Se eu tiver essa consciência, isso é investimento em saúde. É aquela coisa da poupança da saúde, né? E o amor faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, uma pergunta para pessoas como eu, né? Uma pessoa mais jovem, eu fui ousada que eu coloquei uma pessoa mais jovem, mas de 40 ou 50 anos já deveria estar começando, né? Pensar sobre isso, né? Do tipo, né, hoje, para proteger a cognição, a autonomia, a qualidade de vida para esse futuro, né? Sim. Do envelhecimento. O que a gente pode fazer nessa fase dos 40 e dos 50, doutora? Que ou você já vê muita gente fazendo, ou não, Mário, eu vejo que as pessoas estão pecando nisso, vamos estar mais atento nisso. Queria que a doutora falasse sobre isso. A gente estava começando, né? O envelhecimento é todo dia. A gente está envelhecendo desde essa idade, né? A gente às vezes fala, quando eu estiver velho, aí eu vou isso, aquilo, outro. Não, é agora. É agora. Né? Eu tive que aumentar aqui, doutora, com o óculos. Eu falei, meu Deus, eu tive que colocar mais... Como isso? Era menor a letra, mas é isso, faz parte. O envelhecimento, então, a gente envelhece todo dia e... a gente compara muito
essa construção de um bom envelhecimento, né, envelhecer bem sucedido, com uma poupança de dinheiro. Eu vou depositar ali todo mês para quando eu precisar, eu poder ter uma fartura ali de possibilidades para eu utilizar, e o envelhecimento é igual, né? Durante a vida a gente deposita nessa poupança, porque quando a gente envelhece, de fato, assim como externamente muda muita coisa, internamente também. Os órgãos, de fato, diminuem a função cardíaca, pulmonar, cognitiva, né? Então, a gente vai precisar de, nesse momento, ter criado essa reserva muito boa, né? Então, na verdade, quando a gente fala dos fatores de risco para manter uma cognição boa, ou seja, os fatores que eu tenho que melhorar, é desde a infância. Uma boa escolaridade, estudar, aumentar essa conexão cerebral com desafios, né? Desafios como um instrumento, novas línguas, né? Durante a vida, cuidar da saúde, né? O blá, 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 que se você clica ali na internet vai vir, você fala, não, depois eu faço, né? Que é, enfim, fazer um exercício físico, cuidar se tem alguma doença. O cérebro faz parte do nosso corpo. Ele também sofre com hipertensão, diabetes, colesterol, cigarro, álcool, né? Então, tudo isso tem que ser visto durante a vida para fazer um bom envelhecimento, né? A socialização, cuidado sensorial. O cérebro capta do meio através da visão, da audição, né? Então, esse cuidado também sensorial ali, de visão e audição. E isso construindo ali durante a vida para um envelhecimento bem sucedido, né? E também sempre é hora, né? Hoje os estudos são muito claros, né? A gente tem essa plasticidade neuronal. Se eu quiser começar isso tudo tarde, nossa, eu não tive essa informação. Pode, deve, né? Deve ser começado sempre. Sempre é hora de conseguir melhorar. Sim, mas assim, agora de forma prática, para a doutora que já leu, que estudou e que já sabe na prática, o que é inegociável, Mari, na rotina? Eu falo, se eu for convidada. Tem coisas na sua rotina que deve ser inegociável. Tá cansada, tá brava, tá feliz. Você já sabe o que eu vou falar. Lógico, mas eu quero que você fale. Inegociável, doutora. Você que tá... Se eu tiver que ir pro Mineirão, eu ia falar Maracanã, eu vou falar Mineirão, para muita gente sentada ali na arquibancada, eu tiver que falar uma palavra: faça exercício físico. Não tem como, é inegociável. Tá morto, esbudegado, caminha, né? Mas faça um que tem prazer. Hoje, na minha época, não tinha academia igual hoje, né? Hoje você abre assim o leque de possibilidades, né? Então tem lutas, tem funcional, tem sozinho, tem em grupo, tem grátis. Hoje tem... Hoje só não tem desculpa, né? Só não tem desculpa. E a doutora corre, tá? Né, doutora? A doutora corre. A doutora, inclusive, o ano passado... Quer falar um pouquinho? Porque eu achei... Eu falei que eu ia trazer isso, porque eu achei sensacional. Aquilo foi um incentivo para mim. Então, eu queria que a doutora falasse o que aconteceu. Esse cuidado que teve, esse preparo. E aconteceu, né? É verdade. A minha família sempre fez... Minha mãe, meus pais sempre investiram muito em atividade física. Mesmo numa época que não se falava tanto. E todos lá em casa, a gente gosta muito de esporte, né? A minha primeira corrida foi há mais de 25... no início ali de 2000. Então, minha irmã, que é multiatleta, me convidou para uma corrida e eu fui e nunca mais parei. Numa época que nem tanto, né? Mas o Mar é engraçado porque a gente acaba postando uma prova, né? Ali, prova de 21 km. E está lá no Instituto Reage, inclusive, mais para baixo. Não é ela duas vezes, tá? É que a irmã dela e ela são gêmeas. Eu falo, gente, não, é ela mesmo com a irmã dela, tá? Quando você vê a foto. Então, né, uma prova maior, mas o dia a dia é que pega para capar. Acordar às 5h30, fazer o treino todo, né? 3 vezes por semana. Mas para mim é minha saúde mental, assim, é o que eu falo para mim do treino. Amo. Eu falo. Que bom, né, que a gente gosta. Não, eu já virei essa chave também. Para mim é inegociável. Eu falo, no começo pode ser chato. Depois... É chato no começo, até virar um hábito, tá? No depois. Eu falo isso. Quando eu tô lá, hoje não vai... Não. Eu tô lembrando do depois. Então, eu vou, porque o depois...
Quando você volta adrenalizada, enfim, é tão bom. Sim, sim, não, vale a pena. E faz diferença no dia. Faz totalmente. O dia que você não vai, que você dá desculpa, faz total diferença. E é a construção de músculo, né? Porque no envelhecimento, essa falta de musculatura, essa musculatura é a queixa de fraqueza diária de consultório. Tô fraco, preciso de uma vitamina. Não, a vitamina você vai conseguir, a gente pode dosar, vai ter no alimento. Se precisar de repor, a gente vai repor. Mas o que você precisa é de músculo para sustentar esse corpinho em pé. Para pegar a coisa no armário, para carregar o netinho, para calçar o sapato. Enfim, aquela... É isso, né? Coisas que a gente sabe que a gente não, que às vezes a gente não faz, né? Mas é isso, você precisa criar músculo. E se eu posso te dar uma dica, aos quase 40... Daqui a pouco esses músculos é mais difícil conquistar. Mais difícil. Nos 20 a gente vai, a gente emagrece, é rápido, meu né? Deus do céu. Então já começa agora, tá? Doutora, se a senhora pudesse corrigir, né? Ou melhor, você, muito nova, né? Muito se pudesse nova. corrigir uma ideia errada que a sociedade tem sobre o envelhecimento, qual seria? Ainda é o preconceito, né? Ainda é o preconceito de achar que toda velhice é ruim, é com doença, incapacidade, né? Que, enfim, vai ser ruim, né? E, assim, o envelhecimento é a única solução para conseguir chegar lá, né? Sim, sim. Quem não quer envelhecer, hoje fala-se muito em anti-envelhecimento, anti-aging, cápsulas. Uma busca, né? Infinita, mas quem não quer envelhecer vai morrer, né? Sim. Então, eu acho que o maior preconceito ainda é esse de uma velhice ruim. E é possível ter uma velhice muito... A gente tem milhares de exemplos, né? Assim, milhares de pessoas do cotidiano ali. Essa senhorinha de 94... Vocês devem ter histórias fantásticas lá no Instituto Real. Gente que casou, gente que, né? Deve ter muita coisa, assim. É muito bom. Essa parte é melhor. Olha, tá aí. Veio agora aqui. Vocês podiam lançar um livro. Nossa, eu tenho vontade de escrever. Olha, veio aqui agora. Mas tem que ser no dia, porque senão você vai, é muito gostoso. Nossa, pegar essas histórias, já pensou? A senhorinha de 70 anos contando do primeiro beijo na boca, é maravilhoso. Porque nunca teve um beijo na boca. Sim, e agora tá descobrindo tudo isso. E também, né, essa fascinação com coisas da velhice, de netos, de bisnetos, ou de... sei lá, de tudo, de poder, né? A descoberta da internet também, né? Que eu acho sensacional, assim. Muitas. Dá para fazer isso? Não, pode fazer isso. Maravilhoso. E eu queria também perguntar, né? Depois de tantos anos cuidando de idosos e das famílias desses idosos, o que a geriatria ensinou para a doutora sobre viver melhor? Olha, eu acho que é essa atitude, né, perante a vida, eu tento sempre olhar o copo cheio do que vazio, né? E assim... Gente, a doutora, eu nunca vejo... Se a doutora, ela é brava, é só lá com o doutor Vladimir na casa dela. Porque assim, eu falo, né? Porque o Fagner que fala, gente, a doutora é muito good vibes. Ah, eu tento, tá? Mas, é uma coisa olha, de decisão. É decisão. E essa visão positiva, né? Claro que, gente, meu Deus, né? Mas eu falo muito com o Vlad que lá no ambulatório da Univille, né, da disciplina de geriatria, são 4 salas ao mesmo tempo em atendimento com os alunos e eu vou em cada sala para discutir o caso e, enfim, né, para dar o aval ali final, porque eles são estudantes ainda. E às vezes são, geralmente, um nível socioeconômico mais baixo, mas às vezes são as mesmas doenças. Aí eu entro nessa sala, aquela vibe, nuvenzinha, ai, tá tudo ruim, doutora, nada melhorou. A mesma doença ali do lado, nossa, que maravilha, tá assim, tá assado, mas tá bom, eu tô fazendo isso. É outra coisa, né? Não é sobre não ter doença, né? Esse envelhecimento bem-sucedido. Eu posso ter pressão, diabetes, colesterol, mas estou correndo, estou viajando, estou fazendo minhas coisinhas. Então, tá tudo bem. Maravilhoso. Né? É isso, gente. Doutora, falamos tudo? Falamos tudo. Tem mais alguma coisa que a doutora gostaria de falar aí? Agradecer a oportunidade de falar do bom envelhecimento. E não foi gostoso, foi doutora? Muito gostoso. Eu falei pra doutora, doutora... Eu sou tímida, eu sou tensa. Certo, aqui pra mim é minha geriatria.
É verdade. Olha só, antes da gente encerrar, eu preciso pedir novamente para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo. Sabe aquela pessoa que você fala, eu acho que aquele meu amigo precisa ver isso porque ele tá com aquele idoso. E outra coisa, mais do que isso, já corre para marcar. Se você é de Joinville, da região, até se você é de outra cidade, né? Hoje tem várias possibilidades de chegar até Joinville. Está passando em vários momentos aí o nome da doutora Francisca, o @ do Instituto Reage. Então, você pode também vir bater um papo com eles, né? Sim. Porque realmente a consulta lá é um bate-papo. Venha sem pressa, né? Venha não sem pressa. Vem achando que com 10 minutos... Não, venha sem pressa. Venha a família, venha esse idoso. E eu tenho certeza que quando você conhecê-los pessoalmente, olha, é difícil sair, viu? Porque realmente eles são profissionais assim que fazem com excelência e mais do que isso, com amor. Com amor. Né? Doutora, obrigado. Obrigada, é isso. Mari. E você aí de casa, até o próximo podcast. Se joga, vamos dar-lhe.